Salve o Conta Mais! Está no ar, primeiro dia do segundo mês de vida do programa. E o primeiro mês foi... maravilhoso. Foi mesmo, Samidana. E olha só, o segundo mês vai ser ainda melhor, hein? E a gente já começa com o pé direito. Hoje tem aplicações que você consegue fazer com R$100 ou até menos. Vamos falar também sobre investimentos e tirar dúvidas que vocês têm enviado para cá. E ainda conhecer a história de uma das maiores redes de varejo do Brasil. O Conta Mais já começou. E vamos começar quente, com manchete. É o Giro de Notícias e hoje com uma voz feminina, Priscila Yasbeck. Conta pra gente. Os economistas consultados pelo Boletim Focus derrubaram a previsão de inflação de 2020 de 3,25% ao ano para 3,22% ao ano. É a sétima redução seguida. O mercado financeiro também baixou a projeção de crescimento para a economia brasileira neste ano de 2,3% para 2,23%. O índice de intenção de consumo das famílias, calculado pela Confederação Nacional do Comércio, cresceu 1,2% em fevereiro na comparação com janeiro, interrompendo uma sequência de duas quedas seguidas. Foi o maior nível do índice desde abril de 2015. Na China, as bolsas fecharam em alta graças a um anúncio feito pelo governo chinês que prometeu ações de estímulo à economia para contornar os impactos do coronavírus. O índice, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, subiu 2,25%. É o melhor desempenho diário em quase 2 semanas. E as ações da Magazine Luiza dispararam, fecharam com alta de 4,47%. A empresa divulgou o resultado do quarto trimestre, que registrou um lucro líquido levemente menor do que em 2018, mas acima das expectativas do mercado. Valeu, Pri! E olha, falando em Magazine, eu gosto sempre de conhecer as histórias por trás das grandes empresas e dos grandes empreendedores. Acho que é muito interessante para a gente ver qual foi a trajetória que essas empresas e essas pessoas tiveram. E você conhece a história da Magazine Luiza? Sabe como tudo começou há mais de meio século? Dá uma olhada. A Magazine Luiza nasceu na cidade de Franca, no interior de São Paulo, isso lá em 1957. A Cristaleira era o nome da lojinha de presentes que se tornaria uma das gigantes do Brasil. Para se espalhar no estado de São Paulo, uma das estratégias foi a aquisição de redes de varejo que já tinham filiais em outras cidades. Em 1986, uma importante inauguração, a do Centro de Distribuição com Logística Inteligente e Sistemas Automatizados, em Ribeirão Preto. No início dos anos 90, Luísa Helena Trajano, hoje uma das empresárias mais conhecidas do país, assumiu a liderança dos negócios, mantendo o rumo da companhia na família. Eu topo o desafio. Luísa era sobrinha da fundadora da Cristaleira, aquela lojinha de presentes lá de Franca. Na virada do milênio, a Magazine Luiza deu um dos passos mais importantes da sua história ao fundar seu e-commerce. Atualmente, o site da empresa é um dos maiores do setor no Brasil. A rede também divulgou que em setembro de 2019, as vendas online ultrapassaram as físicas pela primeira vez. Em 2011, a empresa abriu seu capital e passou a ser listada na Bolsa de Valores de São Paulo. Desde o IPO até o final do ano passado, a Magazine Luiza registrou uma valorização de mais de 2.500% em suas ações. Atualmente, são 900 lojas físicas espalhadas por 17 estados do Brasil, além de 22 mil funcionários e 12 centros de distribuição. Vamos falar agora de investimentos. Todo mundo que acompanha esse programa tem interesse em aplicar, eu tenho certeza que é o seu caso também. Mas muitas vezes a gente não tem dinheiro suficiente para entrar em uma grande aplicação, em um grande fundo. Mas será que de fato precisa de muito dinheiro para começar a investir? Na verdade, não precisa não. Olha só, eu separei algumas alternativas de investimentos que você pode fazer com R$100 ou até menos. Olha só, o que você compra com R$100 hoje? Em 1995 dava para pagar um bom tênis de corrida, uma camisa bem cortada, mas hoje até o ingresso para o cinema já está passando de R$70. E se o objetivo for um filme em casal, com pipoca, em São Paulo, sala VIP, com R$100, nem pensar. Mas tem uma coisa que, por incrível que pareça, está ficando mais barata: investir. Só que muita gente não sabe disso.
A Anbi, uma entidade que representa o mercado financeiro, fez uma pesquisa e perguntou qual você acha que é o valor mínimo para investir em diferentes aplicações. O valor mais mencionado para o Tesouro Direto, por exemplo, foi R$ 500. E 57% dos entrevistados responderam que são necessários de R$ 1.000 a R$ 5.000 para comprar ações. Mas não tem nada disso não. A gente montou uma lista com 5 tipos de investimentos que você pode fazer com R$ 100 ou até menos. O primeiro é o Tesouro Direto, que nada mais é do que emprestar dinheiro para o Tesouro Nacional ou, para simplificar, para o governo federal. Lá tem vários tipos de título com prazos e rendimentos diferentes. O título pode ser pré-fixado, quando você sabe na hora em que investe qual vai ser exatamente o rendimento, caso segure o título até o vencimento. Pós-fixado, que é o Tesouro Selic, ou híbrido, com uma parte pré e uma parte pós, que é o caso do Tesouro IPCA, que rende uma taxa fixa mais a inflação. O título mais barato no Tesouro Direto custa na faixa de R$ 700, o mais caro passa de 10 mil. Mas por que então eu estou falando de Tesouro Direto num vídeo sobre investimentos até R$ 100? Porque você não precisa comprar um título inteiro, você pode comprar só um pedacinho dele. O menor pedaço possível é 1%. Ou seja, você pega o título, corta em 100 fatias fininhas, fisga uma delas e pronto. Isso só não vale quando? Quando o preço final dessa fatia ficar menor do que R$ 30. Nesse caso, o Tesouro faz um outro cálculo, mas ainda assim o valor de entrada é bem acessível. Vamos entender então como é que você faz para saber qual é o investimento mínimo em cada título do Tesouro Direto. Olha só, vamos procurar começando aqui pelo Google, Tesouro Direto. Caminho completo para você entender. Site oficial do Tesouro Direto. A gente entra lá, aqui em cima tem títulos, preços e taxas. O mercado está fechado agora, mas está registrando aqui quais foram as taxas e os títulos disponíveis no pregão de hoje. Olha só, por exemplo, a gente já começa aqui com Tesouro pré-fixado. Tem 3 datas possíveis. Tem Tesouro com vencimento em 2022, em 2025 e em 2029. Qual é o investimento mínimo? Para esse primeiro título, R$ 36. Para esse segundo título, também um pouquinho mais, R$ 36,73 no dia de hoje aqui. E esse outro, 36 e uns quebrados também, ou seja, bem menos do que R$ 100. Aí a gente vai ver o investimento mínimo para o pós-fixado, Tesouro Selic. Olha só, o pós-fixado é R$ 104, é um pouquinho acima, então quase entra na nossa lista dos investimentos até R$ 100. E o título misto, o título indexado ao IPCA, a inflação, olha só, tem 2024, 2026, 2035 e o investimento mínimo R$ 59, 40, 39, 43, 42, 49. Ou seja, tem muito título que você consegue comprar no Tesouro Direto com menos de R$ 100. Você não precisa comprar o título inteiro, você compra um pedaço, como eu falei antes, e você com R$ 100 consegue até comprar mais do que um pedacinho, consegue comprar 2 pedacinhos, muitas vezes já faz uma diversificação no seu investimento no Tesouro Direto. E é interessante também o investimento no Tesouro porque ele é democrático, ou seja, se você investe R$ 100 em um determinado título, você vai ter o mesmo rendimento que um grande investidor que investe R$ 1 milhão naquele mesmo título. Então, todo mundo que está no mesmo papel, no mesmo título do Tesouro, ganha a mesma rentabilidade, beleza? Falamos de um primeiro tipo de investimento então, Tesouro Direto, é uma opção interessante. Vamos ver quais são as outras 4 que eu citei aqui que você consegue investir com R$ 100 ou até menos. O segundo investimento da lista é o CDB. É muito parecido com o Tesouro, mas em vez de emprestar dinheiro para o governo, você empresta para um banco. Antes, os CDBs que tinham um ticket de entrada baixo rendiam muito pouco, mas hoje com R$ 100 você consegue muitas vezes ter acesso ao mesmo rendimento de um CDB com um aporte mínimo de 500, 1.000, 10 mil reais. Por exemplo, estou aqui no site da corretora, da Isinvest, renda fixa, CDBs. Vamos ver quais são as opções. Olha só, pronto. De cara, primeiro CDB que aparece para mim é um CDB do Banco Máxima, nesse caso, valor mínimo R$ 100. Com R$ 100 já dá para comprar um CDB, nesse caso o CDB está rendendo 10,5% ao ano e o vencimento é em janeiro de 2028. E olha só que curioso, o segundo CDB disponível aqui nessa lista, também do mesmo banco, tem investimento mínimo de R$ 500, vencimento em 2026 e rende um pouquinho menos, 10% ao ano. Ou seja, com R$ 100, de fato, você consegue ter uma boa rentabilidade, muitas vezes até
igual ou até superior à rentabilidade de outros CDBs. Olha, esse foi só um trechinho, uma degustação, digamos assim. Mas você pode ver esse vídeo completo indo lá no nosso site, investnews.com.br. Tem uma abinha que se chama Investflix. Clica lá que você vai ver vários outros conteúdos de educação financeira e também o vídeo completo. Fechado? E vamos continuar nesse assunto de investimentos que eu gosto muito. Hoje nós temos a participação dele. Dele quem? Samidana. Vocês mandaram várias perguntas em nossas redes sociais, mandaram várias perguntas e comentários ao longo das últimas transmissões deste programa. Nós separamos algumas delas para que ele respondesse. Então é o quadro Sami Responde. Pode rodar. Salve, Doni! Boa noite a todos! Serviço de atendimento ao nosso espectador, fã, ouvinte, independentemente da plataforma, seja bem-vindo. Olha só, o Alex pergunta se, ao comprar a cesta de ETF, a pessoa recebe dividendo. Então, ETF, a gente sempre dá o exemplo do BOVA11, que é um ETF que replica a cerca de 70 ações que tem no Ibovespa, em um único código. A resposta é sim. Ao comprar o ETF, você tem os benefícios iguais o de comprar as 70 ações. Então vai cair na sua conta. A única diferença é que no ETF você já paga o imposto de renda direto. Segunda pergunta, o pedido do Samuel, ele fala para explicar melhor a minha análise de ações. Olha, eu uso os modelos de price. Então o primeiro modelo de apressamento, famoso pelo mundo, é o Capital Asset Pricing Model, que é a CAPM, na versão Sharpe-Lintner. Isso é um modelo básico. O que eu uso é o modelo de 5 fatores. Então eu uso uma variação do modelo Fama em frente de 5 fatores. Ele vive sendo atualizado, mas basicamente você fala que o retorno de uma ação ou de uma carteira depende de fatores de risco. Então tem vários fatores, fator como a correlação ou a dependência do mercado, como a iliquidez, como o tamanho da empresa, como o momento e por aí vai. Então dá uma olhada, qualquer coisa escreve pra gente. Também temos a pergunta do JA. Dólar alto causa inflação? Causa, pode pressionar a inflação. Vou explicar. Primeiro, obviamente, você tem os produtos que são importados. Produto importado, dólar mais alto, você vai gastar mais reais, então causa aumento de preços para a nossa cesta de consumo em reais. Você também tem os produtos que são parcialmente importados. Por exemplo, pãozinho. Pãozinho usa trigo. Trigo é cotado no mercado internacional e em dólar. Então, o dólar mais caro, o trigo fica mais caro, pãozinho fica aí um pouco mais caro. Mas também tem os produtos exportáveis. Então, café, laranja, soja. Qual que é a lógica? Com o dólar mais alto, os estrangeiros pagam mais pelo nosso café, pelo café que é produzido no Brasil. Então, para o supermercado, para nós conseguirmos reter esse produto no mercado local, é preciso pagar mais também, senão o produtor vai lá e exporta. Portanto, dólar alto impacta sim na inflação. E por último, o pedido do Rogério Pereira, que fala, ele pede para eu falar sobre equity crowdfunding. O que é crowdfunding? É aquela vaquinha coletiva. Só que o equity crowdfunding tem várias modalidades. Tem a modalidade de doação, a pessoa vai lá e cria um site na internet, pede doação e pronto, monta a sua empresa. Mas você também tem o que tem equity. Então, você fala, olha, você me dá X reais, X mil reais, você fica com um percentual da empresa. É uma modalidade incipiente no Brasil, está começando, é muito interessante. Ou seja, você pode ficar sócio de uma empresa apostando na ideia. Claro que isso tem um risco muito mais elevado que as ações em bolsa, porque você não conhece direito a empresa. Uma empresa que ainda não nasceu ou que está no início tem risco maior, mas não deixa de ser um caminho para o futuro. Fico por aqui, Doni. Uma boa noite para você.
Valeu, Samidana! Tá acabando o Conta Mais de hoje. Se você quiser ver este e outros programas na íntegra, acesse o nosso site investnews.com.br. Tem tudo lá. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, vá lá, se inscreva, tá certo? A gente também está presente em todas as principais redes sociais. Vamos encerrar hoje com uma frase do gênio da pintura Pablo Picasso. Ele disse o seguinte, olha só: eu gostaria de viver como um homem pobre, mas com muito dinheiro. Tá certo. Valeu pela companhia. Obrigado. Amanhã tem mais.